Olá a todos, sejam bem-vindos ao Listen Português, Português Fácil. Eu me chamo Anderson, sou brasileiro, tenho 22 anos, adoro o aprendizado de línguas e matemática. Com esse podcast, espero que todos os ouvintes possam melhorar a compreensão oral do português. Em cada episódio, discutiremos um tema diferente para que possamos praticar uma grande quantidade de palavras. Assim, ampliaremos o vocabulário entre os espectadores dia após dia. O tema de hoje será a importância da linguagem para a vida humana. Espero que todos se identifiquem positivamente com o assunto. Vamos lá? Inicialmente, o termo linguagem deve ser diferenciado de idioma. Linguagem pode se referir tanto à capacidade especificamente humana para aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação, quanto a um sistema específico de comunicação. O estudo científico da linguagem, em qualquer um de seus sentidos, é chamado linguística. Por outro lado, o idioma é a língua própria de um povo, de uma nação. Note que a palavra língua é utilizada tanto como uma parte do corpo humano, quanto para referenciar um idioma. E então, você já se perguntou qual foi a primeira forma humana de se comunicar? Como o homem das cavernas, com seu cérebro rudimentar, não possuía a capacidade de se expressar de forma refinada, ele começou a se comunicar através de gestos, gritos, grunhidos, posturas e através da imitação de animais. Eles possuíam, desta forma, uma linguagem não muito bem definida, porém efetiva na comunicação de tarefas simples e que estavam de acordo entre eles. Com o passar do tempo, essa comunicação foi evoluindo, adquirindo formas mais claras e facilitando a transmissão de ideias. As primeiras formas escritas conhecidas de comunicação são desenhos feitos nas paredes de cavernas, sistema pictográfico, datados de 8.000 anos antes de Cristo. O primeiro povo de que se tem notícia da utilização desse tipo de linguagem escrita é o povo sumério. Eles ocupavam a região da Mesopotâmia. Apesar de rústica, essa linguagem teve uma extrema importância, pois além de pictórica, feita com desenhos, era ideográfica, ou seja, utilizava símbolos simples para representar tanto os objetos materiais como ideias abstratas. Basicamente, eles utilizavam um sinal que exprimia ideias. Com efeito, o desenho deixa de significar o objeto que representa, mas sim o que era convencionado por todos. Se não ficou claro, atente-se ao exemplo. Uma pintura de um animal não necessariamente significaria que este animal foi morto, abatido ou que foi visto em algum lugar, mas sim poderia ter um significado abstrato, como o nascimento de alguém da comunidade. Com o passar do tempo, estabeleceu-se componentes da comunicação. Entre eles temos a comunicação verbal, a não verbal, a linguagem corporal, a comunicação mediada. Provavelmente você já ouviu falar sobre as línguas de sinais. Faço questão de citá-las, pois estas possuem elementos que todos os idiomas falados têm em comum e que são de extrema importância para uma comunicação clara e que a mensagem emitida seja exatamente a que o falante deseja. Também é importante citar que, da mesma forma que a língua oralizada possui elementos lexicais, esses elementos também existem nas línguas de sinais, entre eles a posição, orientação, localização e orientação das mãos no espaço, além das expressões faciais que são capazes de modificar o significado dos sinais. Estes são os elementos gramaticais das línguas de sinais. Podemos, desta forma, diferenciar mímicas e gestos quaisquer como sinais específicos convencionados pelos falantes das línguas de sinais. Até aqui, podemos perceber que, independente da época ou das dificuldades que existiam, o ser humano deu um jeito de se comunicar, utilizando todos os recursos possíveis. Ao todo, são 6.912 idiomas em todo o mundo, segundo o compêndio Ethnologue, considerado o maior inventário de línguas do planeta. O livro, editado desde 1951, é uma espécie de Bíblia da linguística, indicando quais são as línguas em uso, onde elas são faladas e quantas pessoas usam o idioma. De acordo com os organizadores da enciclopédia, o total de línguas do planeta pode ser até maior,
Estima-se que haja entre 300 e 400 línguas ainda não catalogadas em regiões do Pacífico e da Ásia. Muitas, não? Todos os dados que citarei aqui poderão ser encontrados e conferidos no site abaixo. Para este episódio, o site foi consultado em 11 de março de 2019. Dentre várias, citaremos as 7 primeiras línguas mais faladas no mundo. A primeira, como já se deve imaginar, é o chinês. Dividido em 13 grupos principais, o chinês é falado por 1,3 bilhões de pessoas, com destaque para o mandarim, que soma uma parcela aproximada de 70% desse valor, com 918 milhões de falantes. Ni hao. Em seguida, a língua espanhola possui aproximadamente 460 milhões de falantes, o inglês com 379 milhões, o hindu com 341 milhões de falantes, árabe com 319 milhões, bengali com 228 milhões e, finalmente, a sétima posição, não foi à toa que paramos no número 7, o português, essa belíssima língua. Sem piadas, com 7-1, por favor. O português é falado por aproximadamente 221 milhões de pessoas. Bem, esse número pode mudar de acordo com a fonte e a época pesquisada, sendo que em sua grande maioria são falantes brasileiros. A comunidade dos países que falam português chama-se lusofonia e ela é formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. É uma língua derivada do latim e, pessoalmente, eu acho que é uma das mais belas do mundo. E para você, quais idiomas estão entre os mais belos do mundo? Compartilhe comigo. Não podemos deixar de falar sobre a importância do aprendizado de outras línguas, que nos oferece, segundo a neurociência, diversos benefícios que estão além de saber falar algo de outra maneira. Sendo alguns deles o aprimoramento de seu foco, pois aprender um novo idioma requer atenção total, já que algum vacilo, toda a informação que quer ser transmitida pode ser equivocada. Também há estudos que provam que o aprendizado de uma nova língua ajuda no retardo de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer, tendo em vista que aprender novas línguas aumenta a conexão entre os neurônios e torna a pessoa capaz de processar informações por vários canais diferentes. Além de tudo, permite que você conheça novas culturas. A imersão cultural é um dos principais objetivos de quem aprende novas línguas, e esta, com certeza, é uma forma infalível de enriquecer-se culturalmente. Não podemos deixar de citar, sem dúvidas, que isso te traz diversas possibilidades de trabalho, seja em empregos envolvendo em relações internacionais, como tradutor, comissário de bordo, professor, intérprete, guia turístico, linguista, recepcionista, advogado em direito internacional. Bem, como você pode perceber, a lista é enorme e vai de acordo com o perfil de cada pessoa. E você, qual o seu objetivo com o português? Divida isso com outros ouvintes. Seja por hobby, trabalho, engrandecimento pessoal ou simplesmente para se comunicar, falar e aprender línguas é de extrema importância para o ser humano, estejam elas em todas as suas formas. Então aprenda, pratique, divirta-se, ouça músicas e, mais importante de tudo, conheça outras pessoas e culturas. Bem, este foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, todas as sugestões serão de extrema utilidade para a continuação do programa. Deixem seu feedback. Se for da vontade de vocês, escrevam em português para mim. Dessa maneira, poderei ajudá-los de alguma forma. Continuem a estudar. Por hoje é isso. Abraços e até a próxima.